Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós no dia de hoje. Veja, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Timóteos, ele faz uma recomendação muito importante. Timóteo esse que era um servo fiel, amigo de Paulo, andava com Paulo e aprendeu muitas coisas importantes e assim ele transmitia. Paulo aqui vem no capítulo 2 de 1 Timóteo, do verso 3 ao 6, nos trazer uma mensagem muito importante. Essa mensagem nos ensina aonde vamos buscar o refúgio quando estamos em momento de angústia. Aonde vamos buscar a salvação quando nos sentimos perdidos. Veja, 1 Timóteo capítulo 2, versos de 3 a 6, diz o seguinte: Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja, o nosso Deus, ele se entristece quando alguém se perde. Nunca foi da vontade de Deus que um pecador se perdesse, porém, nem tudo sai como Deus quer. Sim, nem tudo sai como Deus quer, porque Ele respeita a nossa decisão. Até mesmo os anjos têm o seu livre-arbítrio. Nós, seres humanos, fazemos as nossas escolhas e as decisões que tomamos, consequentemente, definirão o nosso destino. Por isso que eu disse que nem tudo que Deus quer acontece, porque existe a vontade permissiva de Deus, essa e que nós podemos decidir as coisas, e existe a vontade absoluta, que é quando Deus determina que algo é e de fato assim é. Então veja, Deus não quer de forma nenhuma que o homem se perca, mas essa é uma escolha de cada um de nós. Mas para isso, o verso 5 continua dizendo: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, nós não precisamos recorrer a nada, a nenhum truque, a outros deuses, a homens que já faleceram, e digo isso com todo respeito a todos os irmãos que pensam diferente. Porém, o que o texto bíblico nos fala é que há um só Deus. Por que há um só Deus? Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, os três, é um só, é a mesma essência. Porque há também um só mediador, e ele deixa muito claro quem é esse mediador. Ele fala que o mediador que existe entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Por que Cristo Jesus, homem? Porque Cristo desceu à terra, se fez carne e habitou entre cada um de nós. Ele padeceu e ele sentiu a dor. O Espírito Santo, ele não é o nosso mediador, ele é o nosso consolador. Só Jesus que veio e que morreu, pagou o preço por nosso pecado. Então só Ele, segundo o Evangelho, segundo o Apocalipse, descrito por João, só Jesus Cristo foi capaz de abrir os selos, porque só Ele morreu com uma morte digna de abrir os selos. Só Jesus tem poder para nos levar até o trono da graça, para que possamos assim receber o perdão pelos nossos pecados. Veja, Cristo também nos constituiu reino e sacerdote. Então nós podemos chegar diretamente ao trono da graça, e isso não é pecado nem é ousadia demais. Pelo contrário, é a vontade de Deus. Toda a vida Deus quis falar diretamente com o ser humano. Assim era no Éden antes do pecado. Após o pecado, o Senhor mandou que Moisés construísse um tabernáculo, porque ele queria estar no meio do povo.
Mas após isso daí, veio o sacrifício de Jesus Cristo e agora não precisa mais de um sumo sacerdote ou de um sacerdote que te conduz até Deus. Você agora tem um livre acesso porque na morte de Jesus Cristo o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que Deus queria falar conosco. Assim, agora já não precisamos mais do auxílio de outras pessoas, muito menos do auxílio daqueles que já morreram, sendo que Jesus Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nem Ele seria auxílio nosso, porque aqueles que morrem, dormem no pó. Sua memória jaz no esquecimento. Então precisamos buscar apenas a Cristo. Ele é o nosso único mediador entre Deus. Oremos. Querido Deus dos céus, que o Teu nome seja sempre louvado, que a Tua palavra seja sempre anunciada, Senhor, que o testemunho que o Senhor nos deu, que possamos transmitir para outras pessoas. Busquemos assim sempre o caminho da verdade e nele, assim, possamos nos firmar. Obrigado em nome de Jesus. Amém.